Olá, boa noite, arreda pra cá, que a gente está começando mais um programa desse que você já se acostumou a acompanhar toda semana conosco aqui, o Clóvis, a gente está trazendo aqui o Arreda pra cá, e hoje com um tema muito atual, tem sido muito falado desde o último final de semana, quando foi noticiado aí mundialmente a morte do Papa Francisco. Antes de trazer o assunto à tona, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores e parceiros, que eu gosto mais de falar, que é mais apropriado, que é o Hospital São Vicente de Paulo, HSVP, que tem feito um trabalho de gestão muito importante aqui em Juiz de Fora, nas suas unidades de saúde, e agora nas Côncia, fazendo um trabalho importantíssimo lá também. Quero agradecer o Salsa Parrilla, que é seu buffet prêmio de todos os dias, que tem uma carne, gente, sensacional. Sinteac, que é um sindicato que trabalha aí com os funcionários, trabalhadores na região, na Zona da Mata, também de uma forma muito eficaz e forte, defendendo os direitos do trabalhador. E ainda a Sediplan, que é um plano de saúde que está chegando em Juiz de Fora com uma loja física na Brás Bernardino e está ampliando sua linha de atuação pela Zona da Mata. E aqui o Clóvis também tem os parceiros que a gente vai trazer junto ao nosso Arreda pra cá, né, Clóvis? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Sempre um prazer estar aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com a gente ideias, sugerir temas, porque a gente está aqui para poder levar para vocês o melhor tipo de informação e as informações mais importantes, né? Hoje o tema, infelizmente, é um tema de muita tristeza, né? Mas de um debate também que eu acho que pode ser muito rico, né? Agradecer a nossos parceiros também, Elétricas Gerais, vai aparecer logo o telefone lá, liga, porque são os melhores preços da cidade, sempre vale a pena cotar, porque é um atendimento espetacular, e convidar também vocês para visitarem o site do Superfinanças. É um projeto de São Paulo, muito rico, que desburocratiza a forma da gente entender o dinheiro, né? E tá assim com a gente, e brevemente vai estar aqui na Zona da Mata, espero, que é um projeto que está nascendo, né? E com certeza vai contribuir muito. E, Ricardo, eu vou deixar para você apresentar o nosso convidado de hoje, que é um convidado muito ilustre, muito importante, que passa muita paz, né, para todos nós. A quem eu já agradeço inicialmente por ter aceito o nosso convite de conversar aqui sobre as mudanças que a igreja passará a partir de agora nessa transição entre o Papa Francisco e o próximo Papa, que brevemente será conhecido aí pelo mundo, principalmente pela comunidade católica, Padre Antônio Camilo, que é reitor do Seminário de Santo Antônio, vigário episcopal, e tem uma história muito rica dentro desse trabalho religioso aqui em Juiz de Fora. Muito obrigado pela presença, Padre. Boa noite. Boa noite a você, Ricardo, a você, Clóvis. É uma alegria estar aqui para poder tocar um tema tão importante na vida da igreja e do mundo, porque o Papa também é um líder mundial. Eu acho que a dúvida que muitas pessoas têm, para a gente começar o nosso assunto aqui, é como é que a igreja recebe internamente a morte de um Papa, porque a repercussão para o público em geral, ela tem um peso, mas imagino que para vocês que vivem ali uma realidade mais próxima da realidade do Papa, imagino que tem outros simbolismos, né? Como é que vocês recebem a morte de um Papa na igreja? Olha, em primeiro lugar, uma tristeza como a perda de um pai, um avô. O Papa é um patriarca, é um avôzão, né, na linguagem popular. Então, por exemplo, o Papa Francisco é aquele sujeito que dava muita segurança para a gente em todos os níveis, para tratar os níveis mais difíceis. Por ele ter sido um Papa pastoral, trabalhou muito numa capital pobre, com contradições, como Buenos Aires, tem a linha da pobreza. Então ele olhou muito o sofrimento humano. Isso dava muita liberdade a gente para fazer esses trabalhos sociais, sobretudo os mais difíceis em todos os níveis, né? Difícil do ponto de vista econômico, difícil do ponto de vista moral. Enfim, o Papa traz uma novidade muito grande. Da outra parte, há também aquela leitura dos sinais. Por exemplo, Cristo, eu não gosto da palavra fundou, mas a igreja nasce do peito aberto de Cristo na sexta-feira da Paixão. E Cristo ressuscita na madrugada de domingo.
o Papa é o vigário de Cristo na Terra. Vigário quer dizer o representante maior. Todo padre é o outro Cristo. Mas o Papa, em especial, é o vigário de Cristo na Terra. E ele morre na madrugada de segunda-feira, o Papa na madrugada de domingo. O Cristo, a gente celebra a ressurreição há 2000 anos atrás, numa madrugada de domingo, e o Papa na madrugada da segunda, sobretudo no horário de Brasil, 2h35. Então a gente vê nisso um sinal de ressurreição. Quer dizer, aquela experiência do Cristo ressuscitado, que deixou Maria Madalena e as outras mulheres desconcertadas, que deixou São Pedro e São João desconcertados, os apóstolos desconcertados, o poder político realmente alucinado. Eles chegaram a pagar propina para os soldados para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. O Papa ressuscita numa manhã da primeira, segunda, oitava da Páscoa ainda, né? Então você diz assim, oitava da Páscoa significa que aquele domingo da ressurreição se prolonga até o sábado. São 8 dias, né? Então a gente chama oitava da Páscoa. Então isso tem uma força muito grande. O que Deus quis dizer isso? Para nós com isso? Então, é dizer, pregue a ressurreição existe, ela é real. Então, tem esses dois vértices que eu não sei se eu me fiz entender, mas que é importante. De um lado, a dor de quem perde alguém muito querido, alguém muito... Eu disse avô, porque o avô ele é mais terno do que o pai. O pai tem que corrigir, o avô não. O avô pode abraçar... né, mais permissivo. Mais permissivo. Então, o Papa é essa figura, sempre com sorriso, enfim. E, da outra parte, esse que é o anúncio da Igreja, né? Cristo veio e deixou como herança para a humanidade a imortalidade. Quer dizer, Cristo veio vencer a morte humana, inclusive. E esse acontecimento na vida do Papa lembra exatamente isso. A figura do Papa, né? É uma figura assim muito marcante, né? Ainda aquele sorriso, passa uma paz muito grande, né? E assim, eu não me lembro muito, não me recordo muito de tanta comoção em relação ao Papa, apesar de eu acreditar que sempre teve. Mas esse especialmente foi conhecido como o Papa dos pobres, né? Aquele que mais acalentou. Não resta dúvida. Cada Papa, ele vai ter o nome até indica isso, né? Quando ele escolhe o nome Francisco, ele está lembrando São Francisco de Assis. E São Francisco é o santo dos pobres. Então, o nome do Papa já indica que tipo de governo ele vai ter. Fácil de entender assim. O Papa Francisco, ele tem muita coisa que você pode falar dele, né? Nesse tempo de pontificado, a gente tem muita coisa para dizer. Uma coisa que nós podemos falar do Papa Francisco é que ele fez com que os mais lascados da sociedade pudessem aparecer na mídia, quando eles eram ignorados como massa sobrante. Quando teve aquele povo que fugia da fome e da guerra na África, que chega na Itália, e os jornais tentam dizer, é um absurdo, vieram em barcos de qualquer maneira, os europeus todos tensos, esse povo chegando da África, o que vai acontecer? O Papa vai lá, conversa com eles e faz a imprensa mundial, as agências de notícias todas, fotografarem aquele povo. E aquilo que poderia ter sido uma reação de não entra, o povo começa a acolher, porque o Papa mostrou o lado da dor. Ninguém estava indo ali para fazer um terrorismo aos europeus ou para poder tomar a Europa para eles. Eles estavam indo ali fugindo da fome, fugindo da guerra, e o Papa mostrou isso. Outro fato importante, são vários, mas eu posso dizer um fato importante, ele foi fazer uma visita a uma paróquia de Roma, como bispo de Roma, e passou perto de um campo de cigano, né, uma barraca de cigano, as barracas dos ciganos, ele desceu e pegou um ciganinho no colo. E a imprensa foi toda em cima. Os zíngaros, assim chamados os ciganos na Itália, eles são tidos como as pessoas mais perigosas. Há um preconceito horrível, são eles que ficam debaixo das pontes, dentro, por exemplo, das cidades italianas, que é a que eu conheço, mas diz que na Espanha também é assim. Então,
o Papa vai e traz esses caras e mostra a humanidade deles. É mais ou menos, esses caras também são filhos de Deus, esse é teu irmão, cara. Eles estão assim porque não têm oportunidade. E aí a imprensa mostra o tipo de vida que eles levam e muita gente se comove. Então o Papa ele fez esse trabalho como o de Cristo, muito parecido com o de Cristo. Eu estava assistindo a RAI, a TV italiana, e o padre Antônio Spadaro é um jesuíta da revista Civiltà Católica. Então esse padre ficou muito famoso porque, primeiro, que ele é um grande teórico da comunicação, ele é um comunicólogo. Segundo, porque ele, antes do Papa ser Papa, ele fez uma entrevista com o cardeal Bergoglio, da Argentina. E ele disse que perguntou ao Papa assim, olha, o senhor vai mesmo conseguir mudar a igreja? Diz que ele parou, ficou em silêncio, arregalou os olhos e falou assim, cada vez mais eu vou colocar Cristo ao centro da igreja. E é exatamente isso, porque quem que conversou com os leprosos? Quem que conversou com a samaritana? Então, qual Papa que foi a essa pobreza, assim, porque não era uma coisa prevista. Do nada ele fazia isso. As meninas diziam em outra emissora que o Papa era o inimigo da segurança, e no Brasil ele burlava a segurança, inclusive, porque queria chegar no povo. Então, quem é da segurança? Os jornalistas, todo mundo ficava doido com o Papa, porque ele mudava todo o esquema. E eu achei interessante, por isso que até que eu vou usar uma colinha aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque o projeto do Papa Francisco, ele se desenvolveu em 4 grandes eixos, se é que a gente pode dizer assim. Primeiro, a reforma administrativa do Vaticano. O segundo, a promoção da sinodalidade, que é uma espécie de democratização interna ali da igreja, vamos dizer assim. A reinterpretação da moral sexual e familiar. E, por último, uma nova atuação geopolítica do catolicismo no cenário global. Eu vou começar pela primeira aqui, que é a questão da reforma administrativa no Vaticano. Porque hoje, antes do Papa Francisco, o que se via com o Bento XVI era uma igreja muito fechada. Era uma igreja envolta em denúncias até de desvio de recursos na Europa, mais especificamente em Roma. E o Papa chegou dizendo, olha, a transparência é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Tanto é que a gente está acompanhando agora no cerimonial e no testamento dele, que ele quis ser enterrado num caixão muito simples, com uma cerimônia também sem nenhum tipo de extravagância financeira, sem nenhum recurso extra que pudesse também ser utilizado agora nesse processo todo. Enfim, como é que você vê esse trabalho que ele fez para trabalhar nesse ponto que envolve aí a igreja internamente? Vamos lá. É importante perceber que o Papa está levando a cabo uma coisa que começou antes. No passado, o Papa era carregado na cadeira gestatória. O Papa sentava numa cadeira e eles carregavam o Papa. Um Papa vai e tirou isso. Ele tinha tiara, as 3 coroas. Um outro Papa foi e tirou a tiara. O João Paulo II modernizou usando relógio de pulso. Os papas não usavam relógio de pulso. O Francisco vem e começa a mexer nessa questão da administração. Vamos lá. O Vaticano é um país. Inclusive, os dicastério, como é chamado hoje, no passado chamava mais prefeituras, o prefeito da congregação. Quando a gente fala o prefeito de Roma, o povo pensa que nós estamos falando do prefeito. O prefeito é o cardeal que o representa em Roma, que ele não tem como em todas as paróquias. Os estados democráticos criaram esses ministérios, ministério disso, daquilo, ou secretaria, a partir do que o Vaticano organizou. Você pode olhar isso aí. Ali tem muito poder. E muitas vezes o Papa está ocupado apenas em questões pastorais e geopolíticas. Então o Bento XVI era um homem o quê? Da academia. Tanto que ele é Papa, ele escreveu uma coletânea de textos, foram 3 volumes, Jesus de Nazaré, e as encíclicas. Então, por exemplo, onde que esse homem achava tempo para isso? Com certeza, nesse momento onde muita gente manda,
a coisa fica bem solta. E onde há o homem há a tentação. O que Francisco fez? Convocou o grupo dos 7 cardeais que iria investigar, olhar e transformar toda a questão econômica, relacional do Vaticano. Ele fez isso. Então, na verdade, ele deu atenção também ao lado econômico, porque ele entendeu, ele aqui de fora vê mais do que quem está lá dentro. Então, ele criou esse grupo dos cardeais, que eram aqueles que iam pontuar tudo o que estava acontecendo ali, nessa questão da reforma. E trazer a transparência. Ele disse, se nós cobramos isso dos governos, nós temos que mostrar essa transparência. E ele fez esse trabalho, e fez essa reforma, e foi adiante. E, claro, você pode olhar dentro da sua própria grande família, sobretudo os fazendeirões, sempre tem um que é meio espertinho, né? Uhum. E, claro, em todo lugar é assim. E o Papa, então, ele eliminou o máximo possível e colocou, ele mudou o livro 6º do Código de Direito Canônico, dizendo, por exemplo, um padre que administrar mal e for provado que ele administrou mal, ele não poderá mais ser pároco, ele deverá ser suspenso de ordem. É crime, inclusive, para afastar o padre do ministério. Questão econômica. Uhum. Então, enquanto não se provar que não tem nada de anormal, o camarada é suspenso. Vocês viram a história do padre Robson, de Trindade. Ele ficou suspenso um tempo. Sim. Então, já é o código do Papa. Então, nessa parte administrativa, não só no Vaticano, mas nas paróquias, tem que ter transparência. As comissões têm que acontecer, as dioceses centralizaram a administração. Então, nós temos que, para você ter uma ideia, dentro da Arquidiocese de Juiz de Fora, como é que isso repercute? Tem uma pergunta que você talvez iria fazer, mas nós criamos o Cúria Online. Uhum. O Cúria Online é um documento, é um programa em que tudo que eu gasto e tudo que entra na paróquia é contabilizado num programa que imediatamente manda aqui para a Cúria. Então, eles sabem, por exemplo, o ecônomo da Arquidiocese, o Dom Gil, se ele quiser, e se eu também quiser, eu também tenho acesso a isso, eu sei quanto que o padre da catedral gastou na casa paroquial. Ele fez um sistema, ele motivou um sistema na igreja em que as coisas são muito claras, muito límpidas, transparentes. Isso. Ponto. Isso aí é uma coisa incrível. E o padre que burlar algumas dessas leis fica suspenso de ordem ou pode até perder o ministério. Só fazendo um parêntese nessa observação, porque de fato faz sentido. Na medida em que você recebe as doações na igreja, e você não recebe uma doação e dá um recibo para a pessoa. Não existe isso. A pessoa dá um recurso e acabou. Você não sabe se ela deu 10, se deu 20 ou se deu 50. Então, como é que você prova que você recebeu R$500 e não R$1.000? Perfeito. Nós temos já, antes do Francisco, esse sistema de recibo. Né? Então, você vê, quem é de Aparecida, vem ou eles dão recibo quando você paga em dinheiro, ou vem o boleto, que é um recibo. Sim, na paróquia, o dízimo tem a carteirinha, que as pessoas anotam, quem contou quanto recebeu. Então, e anota também um caderno. Anotar, hoje não precisa, porque tem um método online. Mas nem todas as paróquias tinham isso, e o Papa também colocou agora como punição. O padre que administrar mal o financeiro, ele não poderá mais ser pároco. Ponto. Sim. E o bispo tem que olhar. E se o bispo não olhar, o bispo vai ser punido. E isso chegar ao Vaticano, uma instância maior, ele também seria punido. Isso, eu estou falando da questão econômica, sim, depois podemos tocar na questão moral também, claro. Que eu acho que é importante. Não, mas pode até complementar essa parte. Aí eu acho que a segunda pergunta... A segunda só para complementar, que eu até... só para a gente... Dentro de uma observação da sinodalidade aqui... sim, depois você pergunta sobre a sinodalidade. Que eu dizia o seguinte, até para falar sobre esse ponto aqui. Então, na esfera institucional, o primeiro passo foi enfrentar a má gestão e os casos de abusos sexuais. Sim. Mas a nova Constituição Apostólica, promulgada em 2022, ela reorganizou a Cúria Romana. Então ampliou o mecanismo de responsabilização e buscou dar maior transparência à máquina vaticana, que é isso que você trouxe. A máquina vaticana. Então, aquilo que acontece lá vai acontecer nas dioceses. Aquilo que acontece nas dioceses vai acontecer nas paróquias. Uhum. E o que acontece na paróquia vai acontecer na pequena comunidade, a capela que o povo fala, só para todo mundo entender.
Então a igreja, porque a igreja atende, o que o Papa quer mostrar é que nós somos limpos. Nós não temos, por exemplo, que esconder, não podemos esconder nada, e nós temos que ser homens exemplo de honestidade, de autenticidade para o mundo. Essa é a preocupação do Papa. Nós temos que ser imagem de Cristo mesmo, não só como um discurso, mas como uma coisa concreta. Na prática. Na prática. E da sinodalidade, só para complementar, inspirado nesse princípio, o Francisco desafiou a estrutura piramidal tradicional e insistindo que todos os batizados, e não apenas o clero, compartilham a responsabilidade pela missão da igreja, né? Esse foi um dos pontos que ele trabalhou. Aqui também vale a pena a gente aprofundar alguma coisa. Por exemplo, quando você ouviu falar nos concílios, sim, eram sínodos. Então ali no concílio, todo mundo, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, quer dizer, todo mundo tem voz ativa. Só que com o passar do tempo, e a universalidade da igreja, o que acontece? Aí já começa a se fazer uma seleção natural. Então vai os mais importantes dentro da hierarquia, que seriam os bispos, alguns padres. Mas se você pegar o Concílio Vaticano II, que é um sínodo, né? O Concílio Vaticano II tinha não só católicos, leigos, teólogos, mas tinha também protestantes como observadores. Então, João 23 já colocou isso. Só que o Papa Francisco fala assim, aí, a partir do Concílio Vaticano II, existem os pequenos sínodos, né? Sim. Sínodo para a juventude, sínodo para... E o Papa Francisco, ele modificou a estrutura do sínodo, no sentido de dizer assim, não, o sínodo da Amazônia, vai pessoas da Amazônia, vai pessoas que realmente estão trabalhando para poder defender a Amazônia. Vai a paróquia, vai o leigo da paróquia, que tem que andar de barco 12 horas para chegar numa comunidade. E isso causa uma estranheza nos poderes, porque aí começa a dizer que o Papa é comunista, começa a dizer que o Papa é isso, é aquilo. Por quê? Porque o Papa, essa sinodalidade é dizer, a igreja é de todos. Ela é o que faz a igreja é o povo, são os batizados. Então, os batizados têm poder. Né? Eu costumo dizer, Clóvis e Ricardo, costumo dizer o seguinte, nós somos cidadãos brasileiros e cidadãos vaticanos, nós somos católicos. Nós temos duas cidadanias. Porque aquilo lá é nosso. Se os nossos antepassados europeus e africanos não tivessem construído a Basílica de São Pedro, nós não veríamos o Papa na praça. Eu me lembro que eu estava em Roma e foi um casal de Juiz de Fora que fazia bolsa sanduíche, uma garota ali onde tem essa universidade, lá de Muriaé, como é que chama essa universidade federal famosa? Muriaé? Não, para lá de lá. Governador Valadares? Não. Não. Me fugiu o nome. É a terra do padre João Paulo, do padre Vanderlei. Me fugiu aqui agora. Depois eu lembro. Então tinha uma moça ali fazendo bolsa sanduíche em Milão. Eles falaram assim, a gente quer ver o Papa, o senhor vai conosco lá, na Praça São Pedro? Vou. E aí eles foram, e de repente, quando eles veem o Papa na janela, eles começam a chorar. Viçosa. A menina de Viçosa foi aos prantos. Aí eu falei, tá vendo? Quando aquele professor de história detona a igreja, dizendo que o Vaticano é isso e aquilo, se nós não tivéssemos o Vaticano, que os nossos antepassados africanos e europeus construíram, nós não veríamos o Papa. Nós não teríamos isso que nós estamos tendo aqui. E eles ficaram tocados com isso, e é verdade. Então, aquilo ali, nós não, o Brasil não tinha sido povoado pelos estrangeiros ainda, mas, na verdade, foram os nossos antepassados que criaram aquilo ali. E que é nosso. Você imagina, você entra dentro do Vaticano, nós degustamos aquilo tudo, é só você ir lá. Mas eu não tenho dinheiro. Você não tem, mas o italiano pobre tem. O francês pobre tem, porque dá para ir de trem. Você entendeu? A gente tem que... Essa questão da geografia pode encarecer ou não. Mas, por exemplo, nós temos hoje a condição de fazer um funeral de um Papa, que fica ali 3 dias para o mundo ir ver o Papa. O mundo. Teve um rapaz de São Paulo que soube de manhã que o Papa morreu, ele pegou o avião à tarde e foi para São Paulo, foi para Roma. Então,
A sinodalidade é isso, aquilo é nosso. E o Papa fala, é nosso, e no centro das decisões também é nosso. E aí ele coloca, por exemplo, colocou mulher lá, freira, para ajudar na administração em dicastérios. O prefeito da congregação para a comunicação é um leigo, casado, professor. Eram só cardeais antes. Então, um leigo, um professor, jornalista, casado, que é o prefeito para o dicastério da comunicação social. Mas assim, eu gosto muito mais da linha de ver o lado positivo, né? Em tudo na vida, né? E principalmente no catolicismo, né? Primeiro que eu acho que a mídia, isso é uma opinião pessoal, em cima de tudo que a gente vê no mundo hoje acontecendo, eu acho por vezes, é uma opinião minha, né? O senhor pode concordar ou não, e o Ricardo também, obviamente. Eu acho que existe muito mais enfoque em pequenas coisas que acontecem nas igrejas católicas em relação a outras igrejas. Acho que passamos por um período, acho que o Papa Francisco até modificou muito isso, né, que essa questão de moral, porque são muito poucos casos isolados para tanta badalação em cima de alguns casos. Eu acho que em outras situações muito mais graves, envolvendo outras religiões, muito mais abafadas. Isso é uma impressão minha. Perfeito. E a outra coisa que ficou ficou marcado para mim, e o Papa não disse isso dessa forma, tá? É uma interpretação que eu fiz acompanhando o período que ele esteve lá, né? Ainda está, né, com a gente, eu acredito. É que essa questão que você falou de posse, né, do Vaticano, da igreja, é que nós não viemos do mesmo barco, mas somos todos irmãos. Independe de onde nós viemos, nós somos todos irmãos. E essa mensagem ficou em mim, e essa mensagem vem muito daquilo que ele pregou. Ele age assim. Quando ele está indo na praia, numa das periferias do Rio de Janeiro, ele vê um pastor da Assembleia de Deus na porta, ele vai lá cumprimentar o pastor. Ele sai do caminho, vai lá na porta da igreja e pega na mão do pastor da Assembleia de Deus. Você vê o Edir Macedo está boicotando as notícias do Papa. Notícia. O Papa vai lá e toca na mão do cara, sai do caminho. É a simplicidade. É irmão. É isso. Quando ele, por exemplo, senta com os muçulmanos, com os israelitas, quando ele foi agora na Ásia, que deu tanto que falar, o Papa sentou com o povo daquelas religiões asiáticas, de igual para igual, na mesma roda, e os caras ficaram tocados. Eu estava vendo, por exemplo, agora a TV Bandeirantes está fazendo uma cobertura, todas as TVs, menos a Record, estão fazendo uma cobertura muito boa, né? A Bandeirantes, por exemplo, pondo pessoas de outras religiões. Então, eu vi uma mãe de santo falar do Papa. Eu vi o que ele é? Ele é budista, um monge budista, falando do Papa com aquele respeito. Então, eu penso que, apesar de ter essas religiões, né, do choque, da quebra de imagem, das acusações, existem muitas religiões que já estão entendendo o projeto global da humanidade. Nós somos irmãos. E o Papa, o líder maior da igreja, quando ele fala e ele faz isso, né, ele fazer a força palestina e de Israel rezar junto com ele nos jardins do Vaticano, é uma coisa, assim, de emocionar, de fato, né? Sim, sim. Mas eu queria voltar numa questão que você colocou, da questão moral. Já vamos entrar nisso? Da questão moral, então, aproveitando, na verdade ele não mudou doutrinas centrais, né, da igreja, mas ele flexibilizou a aplicação através de algumas medidas administrativas. Por exemplo, ele admitiu que casais em segunda união, divorciados, poderiam comungar após o discernimento pastoral. Em 2023, no outro documento, ele autorizou a bênção individual para casais do mesmo sexo, um gesto que provocou aplausos e críticas na mesma medida, né? E nesse ponto, só para concluir, e que você possa falar também um pouco sobre esse assunto, o que eu percebi lendo e me aprofundando nesse tema moral, de fato, ele foi muito... Ele teve uma postura muito tranquila em relação aos casais homossexuais. A gente até falava antes do programa, ele não usava homossexual, que é um termo médico, ele usava o termo gay. Mas, ao mesmo tempo, ele teve um limite na sua atuação nesse ponto. Por exemplo, ele não mudou
dogmas da igreja em relação a esse ponto e nem se aprofundou em querer trabalhar nisso. Mas ele diz que as pessoas deveriam aceitar algumas situações, mas isso não implicava em mudar algumas posturas enraigadas na igreja. Perfeito. Eu acho que eu deixei pular uma coisa que ele colocou sobre as notícias da igreja que saem com muito mais campo. Mas nós que trabalhamos na comunicação sabemos, ok? Para ser notícia de primeira linha, tem que ser novidade, escândalo. É assim que é feita uma notícia em jornal, né? E, vamos dizer assim, uma coisa quase que mínima, quer dizer, uma coisa extraordinária. Eu entendo que, por exemplo, quando um padre cai na desgraça da pedofilia, é uma minoria, não chega a 1%, é 0,0 alguma coisa por cento do clero. Mas o clero é único. Por exemplo, quantos padres tem em Juiz de Fora, uma cidade de 500 mil habitantes? Quantos líderes de outras religiões? Eu cito o exemplo da paróquia de Santa Rita. Tínhamos, eu e o padre Arelis, padre. Tinha mais de 200 pastores só no território da Santa Rita. Então, se a gente cometer um delito, é grave. Se aqueles lá é muito mais fácil cometer, as pessoas já estão mais acostumadas a vê-los cometer os delitos. Depois, a igreja representa uma instituição, do meu ponto de vista, e aí eu acho que as pessoas, ainda que inconscientemente, vê isso, é uma instituição sagrada. Sagrada no sentido, na verdade, até diria, é uma instituição transcendente, né? Vem de Cristo. A outra veio do homem você já espera mesmo algumas coisas, ainda que seja inconsciente. E aí você vê esse tanto de escândalo. Depois o cara é dono. Por exemplo, como que alguém vai punir um fundador de uma igreja, por maior que ela seja, por menor que ela seja, por menor que ela seja, como é que vai punir? Ele é o dono, ele não tem ninguém acima dele. Né? Mas, assim, já que o senhor tocou nesse assunto, depois o Ricardo volta, Ricardo, porque agora... Sim. Porque o que acontece? Eu estou beirando 50 anos, né? Uhum. Eu sempre vi muito isso. Eu não estou fazendo nenhuma comparação a qualquer tipo de religião, gente. Que cada um siga a sua e seja muito feliz. Eu só estou constatando um fato que veio da minha infância, né? Quando mais jovem, aquela questão católica, as famílias, estou falando de famílias, os vínculos familiares, as famílias, a Páscoa, né? Ela tinha uma importância muito grande, e a verdadeira importância do Natal, a verdadeira importância de símbolos que a Igreja Católica, e eu ainda na escola estadual ainda, quando estudava, eu tinha esse conhecimento e tinha esse acesso, e me formou tanto para me entender, né, indo na igreja de São Mateus, a importância da Páscoa, a importância da ressurreição, a importância do Natal, símbolos que hoje eu vejo perdido. Perfeito. Mas aí nós já vamos sair do universo religioso, que também tem influência. Por exemplo, com o advento de muitas religiões, as pessoas elas não diferenciam que um padre leva 18, 20 anos para se tornar sacerdote. O cara lá consegue se tornar um líder religioso com 4 semanas. E alguns nem passa por isso. Tem os absurdos que você ouve dizer por aí. Bem, então mistura todo mundo. E isso leva a um desprestígio social da religião. Isso é muito grave. Mas, se a gente volta na história, todas as festas, festa de Natal, festa da Páscoa, eram festa pagã. A única festa que a igreja não cristificou foi o Carnaval. Agora está havendo o contrário. A indústria econômica, né, ela começa a descristificar os eventos pascais. Por exemplo, o ovo é o ovo da galinha, do pato, do pássaro, que é o símbolo da Páscoa. Por quê? Porque assim como o filhote arrebenta a casca do ovo, Cristo arrebentou o túmulo para ressuscitar. É esse o sentido do ovo pascal. Aí vem o ovo do chocolate. O coelho, ele reproduz com muita facilidade. Então, é o símbolo da fertilidade,
da vida. O coelho é o símbolo da vida. Aí faz um coelho de Páscoa, ele vira um chocolate. Percebe a descristificação? Isso ajudado pelo crescimento, no caso do Brasil em especial, das igrejas evangélicas que têm com a cultura, que têm com a linguagem da imagem. Porque, por exemplo, se você pegar um presépio, ele nada mais é do que a transcrição em imagem dos textos da narrativa do nascimento de Jesus. Se você pegar a Via Sacra, nada mais é do que a parte do Evangelho que fala da paixão do Senhor. Eu poderia dar uma aula para vocês aí da comunicação por imagem, mas por causa de uma coisa, de querer amedrontar a pessoa, pegou o país, um país grande como o nosso, que hoje tem muita gente. Você imagina, quando o cara está com uma camisa do leão de Judá, não é uma imagem? Quando você vê numa igreja a imagem de uma águia, não é uma imagem? Então, olha as contradições que estão aí em jogo. Quando você põe a foto do chefe daquela igreja na porta da igreja, é uma imagem. Por que o cara vai ter a foto na igreja? Então, essas contradições o povo vai percebendo e vai mudando. Então, são muitos elementos que nós vamos ver, podemos estudar, que vai levando a essa crise, a esse enfraquecimento da religião na sociedade. Mas um homem evangelizado como você, desde criança, não cai nesse papo. Mas a maioria não é evangelizada. Por exemplo, quando você vê que a mídia, a grande mídia, às vezes dá valor a coisas pequenas, nessas questões, quando eu for falar do próximo Papa, eu vou falar disso, é porque a pessoa não entendeu o papel do papado. Está naquela coisa ainda antiga. Então, só para a gente entender, historicamente, as festas eram pagãs e a igreja cristificou. E agora, a indústria está tentando fazer o contrário. Né? E é uma pena que muitos cristãos, mas a Europa, por exemplo, a Itália, no domingo de Páscoa, faz-se uma campanha e as pessoas levam ovos de galinha, de pato, para serem abençoados na missa, ao final, para eles usarem durante essa semana da Pascuela. Mas é ovo de ave mesmo, não é ovo de Páscoa. Então a gente tem que, talvez, falar mais, por isso que essa pergunta é o ovo da essência, boa. Né? É a essência, o que é vida. Ovo de Páscoa é falsificado. Ô, padre, só para a gente voltar na questão moral, então, para a gente... Sim, perfeito. Aí tem esses dois pontos, que são a questão da homossexualidade, que o Papa trabalhou nesse ponto, e a outra das pessoas que estão vivendo uma segunda união, dos divorciados e divorciadas. E aí, nesse ponto, não seria o momento, já que a gente viveu com o Papa Francisco uma mudança muito transgressora, vamos dizer assim, em alguns conceitos, não seria o momento da igreja mudar o termo sejam felizes para sempre, até que a morte os separe, para sejam felizes para sempre, até que a falta de amor os separe? Não, porque, por exemplo, o amor é uma fonte. Então, se em algum momento faltar o amor entre um casal, é porque alguém entupiu essa fonte. Então, não é querido por Deus. Por isso que ele fala, a comunhão deve ser de acordo com a orientação do seu pároco. E ele facilitou o processo de nulidade matrimonial. Então, se você vê um casal que se separou e tem matéria para ser considerado nulo, nulo é o casamento que houve erro de pessoa, houve engano da pessoa. Posso citar, é complicado o tema, sim, não dá para falar em poucos minutos. Mas, por exemplo, o camarada casa com a moça, mas ele tem uma amante, e depois ele continua amante com ela, é nulo, porque ela não sabia que ele tinha um amante. Não pode haver engano, o casamento tem que ser o mais límpido possível. Casou porque estava grávida e o pai chegou o revólver na cabeça do rapaz. É nulo. Você casou com uma moça e depois descobre que ela é bissexual. É nulo. Então tem muitas questões de nulidade. E depende, ou o cara tem incompatibilidade de gênero. Não combinam, não dá certo. Aquela relação, aquele relacionamento sempre muito brigão, muito quente, muito problemático no sentido... se ama e briga,
De dia, aquela música do Leandro e Leonardo, aquilo, ninguém aguenta, o homem bate na esposa e tal, e vice-versa. Então, na verdade, existe uma nulidade aí. Mas o amor do homem e da mulher, a igreja entende, o livro Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 6, vai dizer isso. É uma faísca do amor de Deus. Se você disser, se a igreja disser que o amor acaba, ou dura enquanto tempo, então o amor de Deus também é assim, porque o casamento na igreja tem dois vértices que são importantes. Primeiro, quando você faz um filho, você e a sua esposa fizeram um pacto, uma aliança com Deus para continuar o gênero humano. Só Deus fez o homem e a mulher. Só um casal pode fazer um homem e uma mulher. Eu até costumo dizer, de uma maneira mais poética, que se tem um momento que o homem aproxima de Deus é quando ele é pai e quando ela é mãe. Então, essa verdade, esse núcleo, ele jamais poderá ser tirado da igreja, porque senão nós vamos relativizar o amor de Deus também. Então, isso não vai acontecer. Quando acontece, às vezes, essa dificuldade toda de um casamento, que na verdade é que não houve casamento, não houve amor, houve o plano B. Não houve um amor. O meu plano A era esse, mas não deu certo, eu vou fazer o plano B. Então, é nessa perspectiva. A igreja jamais vai tocar esse assunto. Mas antes do Papa Francisco, a comunhão para o divorciado, ela não existia. Mas continua. Comunhão para divorciado, de qualquer maneira, não. Aí depende da situação. Aí por isso que tem que levar a comunhão para segunda união, não é divorciado. Segunda união. Divorciado pode comungar. Sim. Desde que ele esteja sozinho. Agora, em casos de segunda união, aí tem que procurar o diretor espiritual, e o diretor espiritual que vai discernir com eles e levar essa questão de nulidade, por exemplo, do matrimônio. Agora, essa é uma questão que ainda está em estudo, ela não é concluída com o Papa Francisco, a questão da comunhão para a segunda união. Tem outras questões, porque nem todo caso de segunda união é passível de nulidade. Sim. Né? Então, esse é um ponto. Eu me inteirei bastante sobre esse tema, né? Uhum. Que era um tema que é polêmico, né? E assim, acho que o entendimento bíblico, né? Acho que o entendimento cristão, ele é o mesmo, né? Então, essa questão que o Ricardo está citando, apesar de ser muito importante, alguns casos, como o senhor disse, né? São casos extraordinários. Não é nada que a igreja pregue. A igreja prega que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Isso, alguns casos que acontecem e podem acontecer, é normal, são tratados, né, de formas diferentes, mas sempre com orientação. Perfeito. É assim Nada que eu entendi. Isso, eu não vi como uma coisa assim, banalizou, todo mundo que separou pode vir. Não é. Para deixar. Até porque eu não tenho. Olha, eu quando pego o capítulo 13 de 1 Coríntios, eu fico com muito medo. Porque, por exemplo, essa é uma questão entre o homem e Deus. Eu devo levar o homem e o homem, a pessoa implicada e Deus, a esse diálogo. Eu, por exemplo, quando vejo casais que estão separados, a gente vê que há nulidade, a matéria para nulidade, eu encaminho para o tribunal eclesiástico para essa nulidade. Que aí vai poder comungar, vai poder casar de novo, se a pessoa for livre. E tem outra questão também, né, padre, que é a questão de seu arrependimento, né, que Deus perdoa se o arrependimento for genuíno e sincero. Né? Então, essa questão da igreja trabalhar isso, para que as pessoas consigam entender, porque todos nós passamos por crise, passamos por momentos difíceis, a gente não pode ser julgado por um único ato. Deus fez assim com Maria Madalena, e depois né? também, quando a gente fala da comunhão eucarística, eu tenho um fato na paróquia de Santa Rita muito interessante, e é antes de mim, começou antes de mim. É um casal que vivia junto, mas não casou. Eles iam à missa todo domingo e não comungavam. Até que depois de, acho que 10 anos nessa condição, eles resolveram casar e comungam todo dia. E vão à missa. Então, é uma questão da formação do cristão. Porque aí é mais uma outra coisa que a gente teria que ser um programa só para isso. Porque, por exemplo, a comunhão eucarística é a comunhão plena. Se você não está em comunhão plena, você não deve comungar. Alguém que tem mais de um ano que não confessa, não deve comungar.
Alguém que está em pecado mortal não deve comungar. Tem muitas situações. É porque, como você falou, agarra só na questão dos casais de segunda união. Mas tem muitas situações que você não... Se você é de mal de uma pessoa, a rigor, você não pode comungar. São muitas situações. São muitas situações. Com relação aos homossexuais que eu quero dizer. Então, se o casamento tem essa finalidade, vamos dizer assim, ter filhos, que é o auge do gênero humano, o casamento homossexual não é um casamento, não é um matrimônio. O homossexual nunca vai receber uma bênção de matrimônio. Sim. Mas aí o Papa disse, mas eles são imagem e semelhança de Deus, eles são pessoas como todas as outras pessoas, então eles também podem receber uma bênção individual, mas não bênção nupcial, bênção matrimonial. O povo confundiu isso quando o Papa falou. O pessoal falou, não, o Papa está dizendo que pode dar uma bênção matrimonial. Não, mas não é bênção matrimonial, é uma bênção individual. E até para chegar no ponto, avançando já para o próximo Papa, que vai ser escolhido em breve, resumindo o Papa Francisco, eu vou ousar tentar fazer esse resumo. Difícil, hein? Dizendo o seguinte, o Papa Francisco, ele não foi um revolucionário, mas ele foi um reformador cauteloso. E ele foi até os limites que a igreja permitia a ele, os seus dogmas e o seu regramento. Mas ele não avançou nesses limites. Você acredita que o próximo Papa ele terá essa missão de discutir, de pelo menos discutir todos esses pontos, ou ele pode simplesmente ignorar e voltar como o Bento XVI fez? No caso, e só para dar um exemplo do Bento XVI, para mostrar a diferença, o Bento XVI tratava o homossexualismo, isso palavras dele, não, como o anticristo. Do Bento? Sim, ele usou esse termo. Não, eu nunca vi. Vou até analisar. Então, assim, para você ver a diferença entre um Papa que foi bem conservador na sua forma de pensar e de agir, e outro que já avançou nessas discussões. Eu não acredito. Olha, você viu isso escrito pelo Bento? Na palavra dele? Vou te mandar. Isso, manda para mim. Eu não acredito que o Papa usaria esse termo, não. Pode ter sido uma interpretação. Quando ele falou, por exemplo, naquela carta que ele escreveu que os divorciados eram uma ferida no coração da igreja, o pessoal traduziu errado e aí começou aquele tanto de gente acusando o Papa, que o Papa falou que... Não, ele quis dizer o seguinte, a igreja sofre quando alguém se divorcia. Que é uma verdade. Que é uma verdade, como o próprio casal sofre. Então a dor de como quem... Os filhos sofrem, como as famílias em torno sofrem. Não é nenhuma mentira. Não é nenhuma mentira. Não, mas o povo falou que o Papa teria dito outra coisa, né? Por isso que eu falei, cortando rapidamente, por isso que eu falo com o senhor a respeito da mídia em relação à Igreja Católica. Eu acho muita crueldade na forma com que passa às vezes há essa crueldade mesmo. Na verdade foi a imprensa alemã. Sim. Que em 2020, pouco antes da pandemia, foi uma biografia autorizada, publicada sobre o Papa Bento XVI, em que ele afirmou que seus opositores desejavam calar a voz dele e comparando o casamento entre pessoas do mesmo sexo ao anticristo. Perfeito. Aí eu estou falando, ele jamais falaria isso. Sim, mas o povo que tentou colocar isso nele. Foi uma oposição. Oposição, querendo desmoralizá-lo, mas ele não falou isso. Como quiseram desmoralizá-lo, dizendo que ele falou que o divórcio era uma chaga na igreja. Não, é verdade. O que ele disse é que a igreja sofre com cada pessoa que tem que divorciar, com a dor daquelas pessoas. Né? Então... porque isso é uma afirmação horrível, a igreja não faz essas afirmações, por isso que eu disse para você, não é a afirmação do Papa, nenhum Papa vai fazer essa história de anticristo, tudo é anticristo, não é católico. Isso né? Não tenho dúvida alguma. É um tema que não é nosso, isso é um tema de quem estuda superficialmente o tema, o contexto. Entretanto, aí o Francisco então diz que não, essa turma é uma turma filha de Deus, como nós, não é inferior a nós. Isso o Papa levantou.
como questão. Então, ele traz essa riqueza e que eu acredito que o próximo Papa e a Igreja em si vai sempre trabalhar. Porque o Papa, ao refletir isso, ao refletir sobre a questão do homossexualismo, ele coloca o homossexualismo na pauta de estudo, de tentar compreender esse universo dos homossexuais, como tentar compreender as várias culturas, né? As várias culturas que existem, que são diferentes. Por exemplo, a nossa cultura brasileira é diferente da cultura europeia, que é diferente da cultura africana, que é diferente da cultura asiática. Então, o Papa traz para nós essa reflexão, e eu penso não, seguramente a Igreja já estuda todas essas questões na Pontifícia Academia Vaticana. Eu, Ricardo, assim, falando do Papa, eu acho que vai definir, assim, eu não sei se vai definir bem também não, porque é impossível, mas eu vou voltar uma frase que eu já disse aqui no programa de hoje. Acho que a maior missão, a maior lição que ele deixou para mim nesse período, é que essa seguinte frase mesmo, que eu vou voltar a dizer, que não viemos do mesmo barco, mas somos todos da mesma tribo. Então ali ele, num momento algum, eu vi ele deixar ninguém de fora da tribo independente do barco que veio. E eu quero fazer uma justiça aqui. É assim que eu entendi. O trabalho com relação à punição dos escândalos sexuais começou com o Bento XVI, é só vocês lerem. O Bento era tímido e não falava. Tanto que ele era ainda cardeal, um jornalista alemão perguntou para ele assim, quantos caminhos existem para o céu? Você sabe? Não. O que você responderia? Eu diria um. Ele disse assim, tanto quanto pessoas existem. Cada pessoa faz o seu caminho. O destino é um só, o céu, mas cada pessoa faz o seu caminho para o céu. Né? Foi o que ele respondeu, o Papa Ratzinger. Então, como eu volto a dizer, não dá para comparar. O Papa Bento XVI estava, para dizer modernamente, numa responsabilidade de delimitar os limites da Igreja. Onde é que a Igreja, o que caracteriza o catolicismo? Os documentos dele foram todos assim. Então, basta você ler. A própria Veja, que é uma revista crítica, quando ele escreveu a primeira encíclica, o jornalista fala assim, o Papa é tão fino, é um teólogo tão renomado, que apesar de ter um caráter doutrinal, parece uma poesia. A carta dele, o Bento XVI. E sejamos justos, assim, e falando como alguém que está fora do ambiente da igreja. O Papa Bento assumiu após um papado longo e de um Papa que mundialmente foi aclamado, vamos dizer assim. Perfeito. E, ao mesmo tempo, o Papa Francisco assumiu, sucedendo um Papa que não era um Papa simpático do ponto de vista de agradar. Era alemão. A Europa tem mágoa com a Alemanha até hoje. A Alemanha é de Hitler. É um problema. E ainda tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer. No pontificado do João Paulo II, quem estava por trás escrevendo tudo foi o Bento. Então, se quiser pensar o que o Papa Bento diz do homossexualismo, é só pegar o catecismo da Igreja Católica e redigiu. Padre Camilo, você acha que tem alguma chance de um brasileiro ser o novo Papa? Tem chance. Porque a gente não sabe quem vai ser o Papa. Aqueles 135 cardeais votantes, todos eles têm capacidade para ser Papa. Agora, vai depender de qual vai ser o talho que eles vão dar. Por exemplo, que ali analisa a questão pastoral e analisa também a questão mundial, esses conflitos mundiais. Eu acredito que até o Trump vai entrar numa análise. O papel, como a igreja vai dialogar com o Trump, com aquele modo explosivo dele, etc. Mas, de qualquer forma, então tem isso, tem a China, que está crescendo. Nós temos um cardeal que parece que é neto de chinês, que é aquele cardeal Luiz Antônio Tagle. Ele é neto de chinês. Um Papa negro. Um Papa da África, que seria o continente que mais cresce, não porque é negro, mas porque é o continente que mais cresce o catolicismo. Que bom que o senhor disse isso, me dá uma paz quando o senhor fala Perfeito. isso. É porque eu não gosto desse negócio que é porque é negro. Porque não é. Mas eu falo por uma questão que a gente... Porque as pessoas não, mas porque aí é que é interessante. Eu acho que é boa essa fala. É porque a África é o país, o continente que o catolicismo mais cresce no mundo. Sim. Tá?
Por exemplo, os cardeais africanos são muito inteligentes. E fazem, são muito capazes. Fazem por merecer. Não, mas não é porque é negro, argentino, porque é latino-americano. Não, mas eu não falei por mas é bom porque às vezes o ouvinte... Eu não falo isso, não é pra você, não, fica claro. Eu falo, às vezes... É porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo sempre levam isso como... Porque é cota, não sei. É cota, é isso que eu ia falar. Ficam não. Porque eu peguei o gancho do Padre Camilo quando falou de um asiático, um papa asiático. Pode ser um papa africano. Né, um papa africano. E tem o cardeal Sará, que é cotado. Mas se a gente colocar numa saia justa, sim. Entre os brasileiros, quem você apostaria? Eu não aposto em nenhum. Mas, por exemplo, eu sou muito simpático ao cardeal de Porto Alegre, o presidente da CNBB. Eu acho que o de Salvador seria tem sido o de Salvador faz parte do grupo dos 7. Que o João Paulo II escolheu para trabalhar lá no Vaticano, que é também um homem muito... É que eu estou falando, todos os 137 só ter condição. O de Salvador tem condição, o de São Paulo tem condição, o de Brasília tem condição, o Dom Steiner tem condição. Então, quer dizer, todos eles têm condição Mas de a ser. idade pode pesar? Porque o aí Papa Francisco assumiu alguém fez essa colocação. Alguém fez essa colocação, por exemplo, dizendo o seguinte: a igreja talvez escolha um Papa novo para não ficar com essa ideia do Papa doente. Né? Porque o Bento já era velho e doente. O Francisco, velho e doente. O João Paulo II ficou doente também muito tempo. Mas ele foi eleito, eu não sei se o termo correto eleito, pode falar mas isso. Ele foi novo, né? Novo. 58 anos. Sim, novo. O de Brasília parece que tem 57 anos. Sim. Um Papa novo. Mas eu penso que isso é periférico. Porque tem também quem fala um Papa novo, ele teria um pontificado muito longo, e o mundo muda muito rapidamente. Então, um Papa com um período mais curto, porque com certeza a agenda do Francisco vai ser retomada, mas existem também necessidades da igreja se posicionar sobre questões contemporâneas que o Francisco não teve condição de posicionar. É isso que a igreja não é só católica no sentido eclesial, ela é também uma igreja que tem que ler a geopolítica, a economia solidária. Por isso que o Papa Francisco tem um outro tema também, que esse é mais difícil, que não é muito falado, que é o humanismo cristão que o Papa Francisco trabalhou. Que ele retoma isso de quem? Do Papa Paulo VI. Humanismo cristão. Aquela afirmação que ele faz, a política é a forma mais alta de caridade, essa palavra é do Papa Paulo VI. Então, por exemplo, o humanismo integral, a ecologia integral, são temas que vão estar cada vez mais na agenda do Papa, porque o mundo começa a discutir isso. E não se esqueçam, a ecologia é a criação de Deus. Alguns aí ficam tentando colocar complicação nisso. Não, mas o Papa não pode falar de ecologia. Cala a boquinha, porque a ecologia está falando da criação do mundo. Está falando das foquinhas? Está falando das árvores? Está. Mas está lá no texto do Gênesis que Deus criou e colocou o homem para poder administrar. E o novo Papa, ele pode, de certa forma, ter uma interferência na Arquidiocese de Juiz de Fora? Não, todos os papas vão ter interferência em qualquer igreja, porque tem uma visita de 5 em 5 anos, chama ad limina. Então é feito um relatório de tudo que acontece na arquidiocese. Por exemplo, foram 4 cadernos que o Dom Gil levou da última vez, de tudo que aconteceu, inclusive ajudei a elaborar a área da comunicação. Então os papas, eles têm tudo isso na mão. Agora, quando você fala assim, ele pode interferir na Arquidiocese de Juiz de Fora, tem várias maneiras de alguém interpretar. Se houver um escândalo, ele vai ter que interferir. Agora, a ação do Papa seguramente vai chegar aqui, até porque a igreja de Juiz de Fora é uma das igrejas mais vivas que tem no Brasil. Se observa, o nosso seminário foi um dos primeiros seminários do Brasil a mulheres estudarem. Então, se você pensa que o Papa coloca uma mulher no dicastério, que várias mulheres fizeram e fazem teologia no Seminário Santo Antônio, junto conosco, olha que evolução, que começou lá na década... Tem uma entrevista que eu dei para a revista Isto É, eu era diácono. Eu não gosto nem de ver essa revista, que eu era jovenzinho hoje. Não tinha jovem. Não, mas
E aí a gente falava, eu, o professor Altamir, que na época era seminarista, disso o nosso seminário era considerado um seminário muito evoluído, muito moderno, muito contemporâneo, porque mulheres e leigos estudavam aqui. Quantas pessoas estudaram aqui? Professores hoje que passaram pelo Seminário Santo Antônio, fazendo teologia. Eu sempre lhe acompanhei há muito tempo, as suas entrevistas, seus posicionamentos, e você sempre me pareceu uma pessoa contestadora, no bom sentido, de debate, de discussão. Eu fiz esse preâmbulo para chegar na pergunta dizendo o seguinte: alguma coisa lhe incomoda na igreja que você diz, não, isso a gente precisa mudar? Alguma coisa hoje você acredita que seja importante mudar, aproveitando essa transição papal? Desculpa. Olha, a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo coisas e vai entendendo. Eu penso que o caminho do diálogo com os divorciados é muito necessário, porque, como nós dissemos ali, é alguma coisa que a gente tem que dar muita atenção para os divorciados, porque também há um sofrimento muito grande nessas pessoas. E nós tentamos fazer um trabalho, Dom Gil trouxe até pessoas divorciadas aqui, porque para não ficar essa dor, né? Ah, não posso comungar. Sim, você não deve comungar, mas isso não é exclusão, isso tem que ficar muito claro, que naquela situação que não pode comungar, não quer dizer que está excluído, até porque entender o que é a comunhão eucarística, que é a plenitude da vida. Esse é um assunto que a gente tem que debater mais e fazer isso muito claro para as pessoas, mostrando isso. É um tema que nós temos que tocar. Essa questão ecológica, nós temos que desinflamá-la da questão política, porque a ecologia é, sim, um lugar teológico. A ecologia é um lugar teológico. Então, nós não podemos tratar isso como se fosse uma questão meramente social, como tentam colocar na agenda aí. E quando eu falo de ecologia, eu estou sendo esquerdista, marxista. A gente precisa mudar. Outra coisa que eu penso que a igreja mas está no caminho, não acho que não está no caminho, não. Outra coisa que eu acho que a igreja precisa ampliar cada vez mais é a questão das células, né? Que são as células. Hoje a gente vê, os evangélicos usam as células, mas quem criou a célula foi um padre. Na igreja não andou, na igreja católica não andou, na igreja protestante andou, mas quem criou as células foi um padre, modelo de células. Então, eu penso que cada vez mais esse protagonismo que o Papa Francisco colocou ali, tem um momento que você não precisará colocar seu filho na catequese, porque você o catequizará. E nesse sentido, você vai ver que, em se tratando de Brasil, houve uma perda. Quem me catequizou foi minha mãe. Então, minha mãe chegou perto do padre e falou assim, o Camilo e o Erésio estão preparados para fazer a primeira comunhão. E estávamos. Hoje, por exemplo, os pais mal ensinam a fazer o sinal da cruz quando ensina. Então, voltar a essa coisa dos primeiros cristãos, onde as famílias vão fazer pequenas células para estudar a palavra de Deus, para ser capaz, por exemplo, de em um debate, no ponto do ônibus, na fila do hospital, na fila da vacina, ou fila do banco, se alguém tocar algum assunto, o católico saber responder. E a igreja tem um grande concorrente hoje, na minha visão, que imagino que vocês estejam passando por isso já há algum tempo, que é o celular. O celular e a tecnologia, que tem sido um grande desafio para todos nós. Né? O Papa Francisco tem escrito para a Jornada Mundial do Dia das Comunicações, dizendo que isso aqui tem que ser um ponto de ponte para fazer o encontro. Quer dizer, aqui eu te conheço, a gente marca o encontro em família, e a minha família conhece a sua, e a gente reúne para comer e para rezar e para pensar a vida. Quer ver um exemplo que é a sinodalidade? Quando houve o sínodo da família, o Papa mandou para todas as dioceses, está vendo a importância da influência do Papa na diocese de Juiz de Fora? E a diocese mandou para cada paróquia um questionário sobre família, né? E nós resumimos, mandou para o Leste 2, o Leste 2 mandou para a CNBB, mandou para Roma e foi debatido lá. Todas essas questões que você me perguntou na área moral.
O Papa Francisco fez questão, isso é sinodalidade. Você falou o termo democracia, mas na palavra a igreja não usa o termo democracia, usa comunhão e participação. Então, por exemplo, todas as paróquias responderam um questionário mandado pelo Vaticano para poder falar sobre os pontos da família. Inclusive entrou a questão de comunhão para divorciados, por isso que o sínodo pegou fogo com esse debate, né? Porque as pessoas puderam dizer, e não foi só quem está na igreja com alguma pastoral, qualquer pessoa podia responder, inclusive aquele que ia à missa de vez em quando. Eu, assim, achei o Ricardo falou que isso é um pouco mais polêmico, né? Eu não achei, não. Achei o seguinte, achei o senhor muito cirúrgico em 2 aspectos, tá? Não, polêmico não, é o termo que eu usei. Contestador, desculpa, perdão. É porque eu fiquei prestando atenção na sua resposta, acabei me perdendo na sua pergunta, tá, Ricardo? O senhor foi muito cirúrgico em 2 pontos. A questão das células. Por que a questão das células? Porque as células são lugares onde as pessoas se encontram e, de certa forma, é um lugar onde elas fazem uma pequena terapia, uma terapia que eu chamo de terapia espiritual, aquela que te engrandece como ser humano. E esse tipo de trabalho, esse tipo de encontro, esse tipo de comunhão, vou chamar assim, ele faz com que ali os laços familiares se fortaleçam. E acaba combatendo também uma coisa que para mim ficou muito banalizada, porque as pessoas tratam hoje divórcio, violência, outras tantas coisas com tanta facilidade, com tanta tranquilidade, e um dos motivos também é o telefone, porque tudo que você procura, né, a inteligência artificial chama ela de inteligência burra mesmo, né? Porque você faz uma pergunta para uma resposta que você quer ouvir, não para a resposta correta. Porque se você for na Bíblia, procurar o que diz a Bíblia, procurar aquilo que você aprendeu quando jovem, nas igrejas, fazendo a primeira comunhão, tudo que fala ali, o entendimento é outro. Só que a gente quer acreditar naquilo que nos convém, né? Porque tudo nos convém, né, às vezes, né? Então, acho que a importância da célula nisso, ela combateria, acho que, várias coisas. Violência, esse número absurdo de divórcios que a gente vê aí, uns por nulidade, outros por fraqueza ou por momentos difíceis que todo mundo passa. Nós estamos num mundo completamente depressivo, né? E buscando até o Dr. Glauco, que é um psiquiatra que esteve conosco aqui, ele deixou uma mensagem pra gente no sentido de violência, no sentido de análise dele, fria não, é como um médico, né? Que me marcou muito, e acho que vale também para essa nossa discussão, que ele fala assim, que tem um arrependimento, que ele consegue identificar nas pessoas. Quando a pessoa se arrepende do que fez, ou se arrepende das consequências daquilo que foi cometido. E acho que o padre, acho que o evangelizador, assim, ele também tem esse papel. Acho que ele também consegue chegar nessa essência, né? Tranquilamente. Aliás, a nossa função é essa, né? Quando o Francisco diz que o padre tem que ter cheiro de ovelhas, é exatamente isso. Quer dizer, você tem que estar no meio do povo e você não pode ter vergonha de sujar com a dor das pessoas. Tem muitas dores aí. A gente, quando atende confissão, eu trabalhei na paróquia de Santa Rita, que é uma paróquia mais periférica, não no sentido pejorativo, mas bom da palavra. E eu vi muita realidade difícil, de sofrimento. Quando teve a pandemia, eu digo que é uma grande gramática para a gente entender. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, o senhor vai dar cesta básica? Olha o celular na mão daquele menino. Ele não tem dinheiro, a família dele não tem dinheiro para comprar comida, mas tem dinheiro para ter celular. Quando a pandemia veio, se percebia que você tinha um celular, mas você não conseguia pagar a internet. E o cara estava com um aparelho para não ficar fora da tribo. Mas ele não tinha dinheiro para poder fazer uma ligação, para poder seguir uma aula. E isso tem que doer o nosso coração. O Papa Francisco fez isso muito bem. Então, eu me lembro quando eu morei na Santa Rita, alguém dizia assim, troca a televisão. Papa. Não, o povo aqui tem a televisão desse nível, eu não vou trocar a televisão. Você pode trocar essa cama, ela é tão antiga. Não vou trocar não, o povo não... E, olha, vivi uma vida como o pessoal do bairro. Essa noção você tem que ter.
Porque, no fundo, não é só o que eu prego, mas é também o que eu vivo. E é isso que vai me trazer convicções. Quando o povo fala assim, religião não se discute. Discute em casa. O catolicismo, eu não vou discutir o catolicismo com o evangélico, com o espírita, com o muçulmano. Com ele nós vamos fazer pontes de aliança de amizade. Agora, entre nós temos que discutir sim, porque são pontos de vistas diferentes, que às vezes a gente tem achismos, opiniões que a gente tem dentro do catolicismo, que a gente tem que discutir para a gente chegar à verdade. Eu gosto muito de Santo Agostinho e da própria ideia de conhecimento dentro da igreja. Quando eu vou pela ciência, com método científico, eu chego à verdade. E a verdade é uma só, não existem várias verdades. Agora, eu tenho opiniões até chegar lá. Então, por isso que a gente tem que discutir mesmo. Se eu fosse pai, que o meu menino estudasse na universidade e chegasse contestando, eu ia sentar com ele, vamos discutir, você está certo mesmo, agora me prova onde há verdade nisso. E a gente ia fazer um debate. Por isso que também as células são importantes. Agora, o padre tem que ter essa liderança. Ele tem que levar as pessoas a esse entusiasmo pela verdade, pelo conhecimento, que o judaísmo consegue. O templo judaico é o templo, o lugar da oração, mas é também o lugar do conhecimento. Então, o catolicismo, os padres nas paróquias podem e devem abrir mais esse caminho, no sentido de estimular essas relações, estimular esses debates, para que as pessoas possam evoluir como pessoas, possam evoluir como seres espirituais religiosos, possam evoluir como construidores de pontes, possam evoluir como a administração dos bens. Pensa, no Brasil, há um tempo atrás, eu não sei fazer isso agora, menos de 20 empresas passaram de 100 anos. Isso porque os descendentes, em algum momento, não souberam administrar a empresa dos avós, dos bisavós. Porque os pais não conseguiram colocar o legado, talvez com essa mentalidade do Brasil, né? Eu quero ser rico para eu não trabalhar. Mas os ricos trabalham muito. Os ricos que não trabalham muito ficam pobres. É aí que está. Né? Padre, antes de concluir, e já que você deu essa abertura para falar que é importante esse debate, né, entre os católicos, e eu cresci numa base católica, e desde que eu me entendo por gente e frequentava a missa, eu sempre percebi que aquele guia que a gente segue para acompanhar a missa, né, com as informações e as leituras, ele sempre permaneceu igual ao longo me acompanhando ao longo da minha idade. E eu percebo que hoje em dia os jovens eles mudaram com o passar do tempo. Eles têm, inclusive, termos que a gente não conhecia na adolescência. A gente começou a aprender que é o autismo, o TDAH e outras questões que envolvem a juventude. Você não acha que seria interessante também a igreja trabalhar uma linguagem mais fácil para o jovem, para tentar trazer mais esse jovem para a comunidade católica, não mudar uma tradição que já é secular da igreja em relação aos ritos? Não, nada disso. O conteúdo é o mesmo. Mas eu digo, a forma de você passar, transmitir essa comunicação, não é o momento também de se trabalhar uma comunicação mais moderna? Perfeito. Eu sou professor de comunicação e pastoral também. Nós temos as duas realidades, termos novos e termos essenciais que se perderam. Por exemplo, se você perguntar para a pessoa o que é ressurreição, o jovem não sabe. Eu fiz até um trabalho na faculdade com meus alunos para eles o que é salvação, o que é justificação, termos religiosos e outros termos que o mundo dos negócios incorporou e esvaziou dentro da igreja. Por exemplo, a noção de missão, valores, isso tudo as empresas têm, e eles vão tirando, e sobretudo o mundo da economia, ética, vai tirando. Então, a igreja precisa fazer esse trabalho, vamos dizer assim, de linguagem, de adaptar algumas linguagens e também ajudar o jovem a dar um passo a mais, a voltar ao primeiro amor, entender o que significa. Quando eu falo de justificação, é tornar você justo.
e esse tornar justo através de comportamentos e atitudes. Então, a igreja tem sim que assimilar o discurso, usar a linguagem dos jovens. Alguns padres têm feito isso. Você falava aí do autismo. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Luciana. Nós fomos, a paróquia de Santa Rita, pioneira no trabalho com autismo. A comemoração, vamos dizer assim, religiosa do autismo, a paróquia de Santa Rita tem um legado muito importante. Começou conosco, com palestras. A Luciana lembrava comigo agora, no dia do autismo, ela falou, padre, começou lá na Santa Rita. A gente tinha um programa de televisão, a gente dava muita vazão para essa questão do autismo. A Gesane Luquezzi também, manda um abraço para ela, trabalhou conosco essa questão. Então, a missa do autista é celebrada na paróquia de Santa Rita até hoje. Nós começamos esse trabalho. Temos aquele padre autista que, infelizmente, morreu, né? O padre Fabrício, ele era autista, tá? Que tinha, assim, milhões de pessoas no Instagram dele. Mas eu penso, como você disse, há muitas distrações no mundo de hoje. E há uma superficialidade muito grande. Então, se não fizermos um trabalho já com o curso de noivos, eu diria, para ajudar, porque vai ter que voltar ao fundamento. Nós estamos muito superficiais, a sociedade não vai aguentar isso. Isso aqui é uma coisa muito nova, mas não é suficiente. Eu vejo na sala de aula, o aluno tem um português perfeito, mas na hora que tem que refletir, não consegue sair um palmo da frente do nariz. A vertente carismática da igreja já atende a esse público? Atende. A vertente carismática, o tradicionalismo também acaba que atende. Nós temos muitos jovens hoje que confessam, e você fala assim, você confessou quando? Semana passada. Quero confessar de novo. Jovens. Os jovens de 15, 20 anos estão fazendo esse caminho. Está havendo uma volta para a igreja. Uma volta, inclusive, de pessoas que deixaram a igreja, foram para outras denominações e voltam para a igreja católica. Então, acho que o nosso desafio hoje é dar uma resposta. O cardeal Casper escreveu um livro em que ele diz assim, a igreja não pode perder a capacidade de dar resposta. Eu acho que mais que adaptar a linguagem dos jovens, que muitas vezes é vazia, não por eles, mas pelo próprio contexto, porque a linguagem ela vem a cavalo em tudo que está acontecendo na cultura. É a gente aprender a respondê-los. Não, menino, você não pode falar isso. Não tem que falar. Não, você não pode fazer tatuagem. Não, vamos entender quais são os efeitos de uma tatuagem no físico de uma pessoa. Não é o pode ou não pode, mas tem algum efeito? Tem algum estudo que mostra uma pele tatuada, ela envelhecerá mais? Como isso pode interferir nas minhas células, no meu sangue, nos componentes do meu sangue? Você já parou para pensar nisso? Quer dizer, é aqui que é a função da igreja. Levar o povo a pensar o seguinte, eu estou fazendo isso, está bonito, está legal, mas isso vai me ter algum efeito? Outra polêmica que eu posso tratar aqui, o uso da pílula vai conservar seu útero intacto ou de alguma maneira pode um dia torná-lo insuficiente para gerar uma criança perfeita? Nunca as pessoas fazem essa pergunta. Assim, padre, eu penso o seguinte, em relação à igreja. Eu sinto muita falta de células. O senhor falou em células, eu vou voltar em células. Por que células? Porque eu acho que o telefone, a tecnologia, a internet, ela vem na sua casa, na sua cama, no seu descanso, você está deitado, você está dentro do carro, você está dentro do ônibus, qualquer lugar que você tiver, você está, eu chamo desconectado, né, do mundo, né, e conectado a algum lugar que pode te levar para um lugar muito bom ou para um lugar muito ruim. Eu tenho visto muitas pessoas indo para os piores lugares do mundo graças ao telefone, graças à tecnologia. E quando você tem uma célula e sai agregando a missa, né, você tem uma oportunidade, se oportuniza, o Ricardo, o Clóvis, o Bruno, o André, o José, a Maria, de ter diálogos, de ter debates, de conversar sobre a vida, de expor temas, porque nem sempre você vai a uma missa e o tema ali é o tema que você está procurando naquela semana, naquele dia. Então, a questão de ter o rito
Assim, para mim, uma tradição daquelas tradições tão gostosas que eu amo ainda pegá-lo, eu ando ainda ler, inverter, ver a hora que vai terminar. Às vezes, alguns padres invertem né, um pouquinho as ordens, né, o cronograma. Mas, assim, isso eu acho, assim, umas coisas culturais, assim, que eu sou apaixonado. Mas a questão das células, essas discussões que a gente tem, eu acho que e o Papa, é essa pergunta, né? É possível implementar? O que precisaria para implementar? E de que forma que seria implementada no seu ponto de vista, né, se possível for? E a segunda questão é a seguinte, para me finalizar. Esse legado do Papa, vamos chamar das sandálias, das havaianas, né? De pés no chão. Ficará para o próximo? É uma coisa que ficou fixada nos cardeais, ficou fixada na igreja? Eu acredito que sim. A maioria dos cardeais foi ele que escolheu. E isso é uma coisa nossa, latino-americana. O Papa, não nos esqueçamos que ele foi o redator do documento de Aparecida, o redator principal. E eu estava vendo algumas pregações dele no Santuário Nacional, embora em castelhano, ele já falava disso, né? Hoje eu vi um cardeal, na verdade parece que é o cardeal, que é um também que eles falam que é cotado para Papa, o cardeal da Terra Santa, o patriarca da Terra Santa. Ele dizia assim, a igreja em saída, todo esse discurso, se pegar do Papa, você encontra no documento de Aparecida. O Papa levou a América Latina para o coração do mundo. Isso é importante você pensar. Então, muitos ditos que ele fala como Papa, que repercutiu como Papa, ele falou em Aparecida, no documento de Aparecida, que é um documento muito importante de se ler. E aí não volta. Eu penso que cada vez mais o mundo caminha para isso. Quanto mais o mundo perceber que aqui também é uma dialética. Se de um lado, cada vez mais, a digitalidade é pele, por exemplo, eu mudo com a minha pele, olha o contato. Eu mudo as estações aqui no Instagram, mas mais a gente vai percebendo também que ele não é suficiente. A amizade que eu tenho no Instagram ela é importante enquanto abre meu horizonte, mas ela jamais vai substituir o abraço, o calor da pessoa, o perfume da pessoa. Então, eu penso que essa questão de pôr o pé na estrada, de ir lá visitar, cada vez mais vai aprofundar, porque o homem já está percebendo que isso aqui, de alguma forma, estressa. É mais ou menos isso. Quando descobrir o sapato, todo mundo anda de sapato. Mas, por exemplo, eu tenho necessidade de 2 vezes por semana andar descalço, que eu sinto meu pé que fica ruim, parece que fogueia. Então, as pessoas cada vez mais criam oportunidade, as praias estão mais cheias, e ninguém vai de sapato na praia, é o contato com a areia. Então, cada vez mais, eu penso que o avanço da tecnologia vai mostrar que o contato humano, né, a animalidade do homem, ela é necessária. Então, eu penso que isso é irreversível. E o Papa deixou um caminho que é irreversível. E eu penso que agora que ele morreu, vão ter outros Franciscos. Franciscos anônimos, Francisco pai, Francisco mãe, Franciscos e Franciscas que vão esparramar esse fermento da bondade no meio da sociedade toda. Padre Antônio Camilo, vigário episcopal, reitor do Seminário de Santo Antônio, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista, pelas explicações aqui que você passou, né, ao longo desse tempo aqui, muito importante, né, que as pessoas assimilarem isso. Você acredita que até maio teremos um novo Papa ou esse tempo se estende aí? Não, o conclave começa no dia 6 de maio. Agora tem o sepultamento do Papa e o conclave deve começar no dia 6, entre o dia 6 e dia 15 de maio, que agora tem os estudos que os cardeais fazem, como eu disse para vocês, e já começaram alguma parte, estudar o mundo, quais são as tendências do mundo, o que está vindo por aí. E é a partir disso que eles vão escolher um Papa com esse perfil. Então, por isso é muito difícil você arriscar. Mas pode ser que se estenda mais? Já tivemos conclaves longos, né? Mas tão longo assim não vai chegar não. Até porque o mundo precisa desse Papa. Nós estamos vivendo muita rivalidade no mundo. E os papas sempre tiveram uma palavra de paz muito grande. Tanto que há um reconhecimento de todos os líderes mundiais. Por exemplo, o Papa que sentou com o Iatolá,
Quer dizer, olha a importância disso, né? Na verdade, então, eu acredito que não vai demorar muito, não. Assim que começar o conclave, eu vou fazer um risco aqui. No máximo, terceira, quarta fumaça já vai ser branca. Esperamos isso. Espero, né? Que você... Porque cada vez mais as coisas vão ficando claras. E o Papa Francisco, ele teve um pontificado muito definido, muito pontual. E isso ajuda. Porque quando, às vezes, o pontificado transita em vários ângulos, aí fica difícil você vir. Agora está claro, nós já sabemos, essa atitude do Francisco levou a isso, continua ou dá uma breve guinada. Aí isso tudo vai dizer, o mundo está esperando um Papa mais para frente ou um Papa mais equilíbrio. Isso tudo eles vão analisar com a diplomacia e com o conhecimento do mundo. Agora, só uma dúvida que a gente tem aqui, se a gente for falando, a gente vai... Imagina nós três aqui somos candidatos, estamos lá como candidatos. Como é que seria esse diálogo fictício? Assim, eu chego pro Padre Camilo, não vota no Clóvis, não, vota em mim, eu quero ser candidato, eu quero ser Papa, eu tenho um sonho de ser Papa. Como é que funciona? Dizem que antes do Papa aparecer em público, tem uma cadeira que chama choratória. Né? Então, ninguém, em última análise, quer ser Papa. Porque, você vê, o Francisco, período dele, ele não pôs o pé na Argentina. A irmã dele não conversou com ele como Papa. Ela era muito doente e não conseguiu visitá-lo. O Papa é um homem cheio de segurança para todo lado. Por exemplo, o Papa Ratzinger, que eu conheço, eu convivi com ele lá, ele tinha um restaurante que ele costumava jantar. Depois de Papa, ele não pôs mais o pé ali, nem pode, por causa da questão de segurança, de tudo. Mas o que acontece é o seguinte, na verdade, por exemplo, como que o Papa Bento XVI foi eleito? Foi o sermão que ele fez na missa de corpo presente do João Paulo II, que falou assim, os cardeais foram consenso. É o Papa que nós precisamos. Ele é o homem que vai responder à demanda da Igreja agora. E respondeu. Se você vê, as questões dogmáticas foram muito clarificadas. Mas não existe um lobby lá como o filme Conclave passa, não? Eu não acredito que haja lobby. O que pode haver 2 cardeais que têm o mesmo perfil. Nós vamos nesse ou naquele. Aí eu começo, você tem 30 anos, ele tem 40. Você tem o problema que vai demorar... Bom, não, vamos fazer a idade papal mesmo. Vamos fazer um fictício, né? Você tem 60 anos, ele tem 70. Vocês têm mais ou menos o mesmo perfil. Aí agora entram as questões mais secundárias. Queremos um Papa que fique muito tempo ou um Papa que, na nossa previsão, fique menos tempo? Aí vão ter aqueles, não, queremos um que fique mais tempo, que a gente quer um Papa mais vigoroso, um Papa... Pode ser que eles pensem assim, aí vai votar em você. Ou não, mas nós queremos um Papa mais de transição, ele precisa estar, então, teoricamente, ele vai viver menos... Pode ter isso. A gente não sabe se tem. Mas essa coisa pode acontecer. Agora, que o cara fica lá fazendo a campanha dele, eu sinceramente não acredito. Como um político faz uma eleição. Até porque uma máxima que tem no Vaticano é quem entra Papa, sai cardeal. É verdade. Né? Então, acho que tem isso. E o exemplo do Papa Francisco. O Papa Bento já se esperava que ele fosse Papa. Mas algum setor... Mas já o Francisco ninguém esperava. O João Paulo II menos ainda. Ninguém esperava o João Paulo II. Agora, tem toda uma especulação. Então, deveria ter agora um Papa italiano. O Parolin, que é o secretário de Estado, é um diplomata de primeira grandeza e muito inteligente, muito centrado. Seria um bom Papa, mas isso é a nossa visão. Agora, essas discussões que eles fazem, isso vai dar um norte para qual Papa tem o perfil para responder o mundo naquele problema, naquele momento. E a outra coisa que a gente não pode esquecer é o Espírito Santo. O Espírito Santo age na Igreja. Então, eu acredito que o Espírito vai agir, vai escolher o homem certo para o momento. E volto a dizer, todos eles têm condição de ser Papa. Do ponto de vista das condições, se sair um brasileiro, eu não surpreendo. São preparados. Por isso que são sempre cardeais de grandes capitais, experimentado por tanta coisa. Por exemplo, esse do Congo aí que vocês estão falando dele, o Sará, ele foi jurado de morte no país dele. Então, você vê, ele enfrentou um governo totalitário horroroso.
Então, os homens muito experimentados pela É interessante porque a vida copia a arte, né? Ou o contrário. Porque no filme Conclave também tinha um papa africano que estava entre os principais concorrentes. Que só perdeu no final. Eu não vou dar um spoiler para quem não viu o filme, né? Depois, quem viu o filme aí. Eu não vi o filme, então não dá spoiler. Mas é melhor nem falar nada. Mas um papa africano no filme também concorria. Mas enfim, de qualquer maneira. Não, e que é verdade, todo mundo está concorrendo, todo mundo concorre. Só que não é uma concorrência como na política, você faz lobby. Se eles acharem que aquele cara, vamos ver, diz, o Dom Odílio que tem o perfil. O Dom Odílio até brinca, né? Porque nenhum papa chama Pedro. Nenhum papa, só São Pedro chama Pedro. Ele é o sucessor de Pedro. Nenhum papa tem Pedro I, Pedro II. Não pode chamar Pedro. Não pode chamar Pedro. E o Dom Odílio, quando a gente fala assim, o senhor vai ser papa, ele fala assim, mas eu chamo Odílio Pedro Scherer. Então, quer dizer, tem Pedro no nome. Mas né? tem algum requisito, padre? Por exemplo, ele tem que falar mais de uma língua? Sim, mas um cardeal, em geral, fala mais de uma língua, né? Tem que falar. Quanto mais língua ele falar, melhor. Mas quais são as línguas assim exigidas? As europeias são as línguas O essenciais. inglês, o espanhol. Inglês, francês, espanhol, italiano, Português latim, não há necessidade. português, mas eles Porque o todos Papa- falaram português, Porque né? o Papa Francisco não falava português. Não falava lia. É. Ele leu em português, ele falou em português aqui, ué. É? Falou, ué. Eu não Os vi, discursos dele apareciam em português. Ué. Em geral, eles falam. Esses cardeais, eles são muito grandes, cara. A gente que não valoriza, porque está acostumado, convive com o cara aqui o dia todo, né? Por exemplo, o Dom Luiz Loscheider falava 5 línguas fluente, falava. Aquele que era de Aparecida e foi papável. Dom Paulo Evaristo, a mesma coisa. Agora, tem que ser um homem cosmopolita, essa é a verdade, né? Então, esses cardeais, eles têm que ser necessariamente, são homens muito cultos, com muitos estudos, muita experiência de tete a tete, de terra, né? Uma linguagem mais moderna seriam os CEOs da igreja. Os CEOs da igreja, Eles são os caras que ajudam o Papa a governar a igreja. Então, Eu sem nenhum tipo de pretensão, tá? Eu já estou achando o senhor assim, de uma extrema inteligência, de uma extrema fluência, de uma extrema paz, né? Imagina, porque a gente gosta de, vamos olhar o cardeal lá, mas o senhor também, assim, uma figura, assim, mas fantástica. o padre Camilo pode ser um arcebispo qualquer dia também? Padre Camilo... mas olha, se vocês que não conversaram com o cardeal, digo que vocês conversaram com o cardeal. Não. Vocês vão ver a diferença. Mas eu acho que a qualificação Obrigado. dele jamais tirará o brilho que o senhor tem, né? É uma unificação. Eu posso dizer que eu amo ser padre. Eu tenho 30 anos de padre, vou fazer em janeiro 30 anos de padre. Então, nunca me arrependi de ser padre e sempre busquei isso, né? Nada para mim é mais importante do que ser padre. Então, talvez seja isso a coisa que traz a gente para essa condição. Eu não sei se eu já falei aqui eu não falei, mas em algum lugar, nossa mãe queria que nós fôssemos médicos, tanto eu quanto o padre Heredes. Eu me chamo Camilo, porque São Camilo é o padroeiro da saúde, né? Uhum. Mas eu não quis ser médico, eu quis ser padre. O padre Heredes foi a mesma coisa. Só um médico. Que também. Acaba que é um médico de almas. Então, a gente tem muito isso. E eu gosto de gente. Na verdade, mesmo quando eu era jovenzinho, que eu dava aula de filosofia no Fernando Lobo, um abraço aí para a turma do Fernando Lobo. Estudei lá. Você não foi meu aluno, não? Não fui não. Porque tinha um bagunceiro lá que eu acho que era você, hein? Não. Sempre fui melhor. Mas foi muito bom, cara. Nossa, que experiência. Então, eu comecei a dar aula com 20 anos. Ali, as pessoas faziam a pergunta que queria. E teve um fato que eu entendi esse ano. Eu tinha um aluno de São Benedito que ele era muito diferente, assim, falava muito, Ele pegou e falou assim, eu dei uma redação de ensino religioso, e falei assim, eu posso fazer um rap? Eu disse, claro, sua redação vai ser o rap, mas você tem que cantar aqui. Ele fez o rap, bacana, uma redação, né? Uhum. E tal. Aí depois conversando com aquela senhora que foi dar aula inaugural aqui no Uniacademia, ela é do bairro Santa Cândida. Esse menino é fruto do trabalho dela. Uhum. Olha para você ver como é que as coisas vão fazendo conexões. Não vou saber mais o nome desse garoto, mas você vê como que é importante. Eu gosto disso, eu gosto de gente. Cada pessoa traz uma contribuição. Eu quero terminar minha palavra com um texto que eu li quando eu estava fazendo a minha tese,
que é o seguinte: o que é legitimamente humano é inspirado por Deus. Muito bom. Obrigado, padre. Com todo respeito a todos os padres que compõem aí a diocese, a arquidiocese, que eu tenho um respeito muito grande, mas você tem, no meu entendimento, a função mais espinhosa entre todos eles. E sabe por quê? Porque você trabalha com a comunicação. E trabalhar com comunicação, a gente que trabalha com comunicação não é fácil. Nós somos apedrejados o tempo inteiro. Né? Somos, sobretudo pelas nossas posições e as verdades. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir a verdade. Mas eu digo que os comunicadores são os profetas do tempo moderno. Mesmo quando criticam a igreja, eu não vejo isso como negativo. Eu vejo como possibilidade da gente analisar e ver o que esse cara tem razão. E o que nós podemos melhorar. Né? Dom Helder Câmara pensava nisso também. Se a imprensa critica o meu trabalho, de alguma forma, ou eu não consegui exprimir como eu deveria, alguma coisa eu posso melhorar. Clóvis, obrigado a você também mais uma vez aí. Eu que te agradeço, Ricardo. Não deixa de curtir, dar um like, se inscreva. Toda quinta-feira, 19 horas. Elétrica Gerais. Arreda pra cá. Elétrica Gerais vai estar com a gente, Sinteac, todo mundo, né? Os seus parceiros vão estar aí firme e forte. Mas agradecer muito ao padre, agradecer também aos nossos parceiros, Elétrica Gerais Especial, a Superfinanças e vamos arredando pra cá toda quinta, porque os programas realmente têm ficado maravilhosos. Eu quero agradecer, né, a simpatia de vocês, essa conversa franca, bacana. Eu acho que é por aí mesmo. Nós hoje fomos bem na aura do Papa Francisco. Né? Tivemos um diálogo bem amplo. E com o tempo, que é difícil hoje em dia, né? Perfeito. Obrigado. Bom, agradecendo também ao HSVP, que é o Hospital São Vicente de Paulo, que está fazendo uma gestão muito interessante na rede hospitalar em Juiz de Fora e também no estado do Rio de Janeiro. Salsa Parrilla, seu buffet prêmio de todos os dias. Sinteac, o sindicato representa uma série de trabalhadores em vários segmentos. E ainda Sedplan, que é um plano de saúde com loja física na Brás Bernardino em Juiz de Fora e ampliando o atendimento para toda a região. Muito obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Como disse o Clóvis, deixa aí um like, a curtida, para você receber as próximas notificações nas entrevistas que vão se seguir. Assim a gente acredita e pede a Deus para nos dar saúde e força para seguir nesse caminho nas próximas semanas. Obrigado e até a próxima.